Meu nome é Gabriel, sou emergencista pediátrico do Hospital Infantil João Paulo II. Vou falar nessa aula sobre os princípios básicos fundamentais para começar a incorporar o ultrassom à beira do leito na prática clínica. Declaro que não tenho conflito de interesses com o tema desta aula e não recebo qualquer tipo de financiamento da indústria ou das marcas que possam ser citadas durante a apresentação. Ao fim desse vídeo, você deve ser capaz de entender o conceito de ultrassom à beira do leito, relembrar os princípios físicos de acústica e ondulatória, conhecer os componentes básicos para o funcionamento do aparelho, como obter imagens utilizando o ultrassom e os principais artefatos que você pode encontrar na tela. A ultrassonografia à beira do leito pode ser chamada também de ultrassom point of care. Significa utilizar a ferramenta no ponto de cuidado do paciente, seja na sala de emergência, unidade de terapia intensiva, internação, centro cirúrgico ou consultório, simultaneamente ao cuidado usual. Isso não é simplesmente trazer o aparelho ao leito do paciente, mas obter a imagem em tempo real enquanto se estabelece um raciocínio clínico ou para melhorar a performance e a segurança de procedimentos, como uma extensão direta do exame físico. Para isso, é essencial que quem obtenha e interprete a imagem seja o profissional responsável pelo cuidado. Já estamos acostumados com esse tipo de raciocínio. Por exemplo, quando usamos outras ferramentas propedêuticas, como termômetro, esfigmo, ECG, glicosímetro e mais um monte de outros exames complementares. A portabilidade e resistência crescente dos aparelhos tem permitido que o ultrassom se dissemine para fora do ambiente hospitalar e dos grandes centros, podendo ser utilizado na atenção pré-hospitalar, clínicas, ambientes de baixos recursos, em que outras modalidades de exame de imagens e acesso a radiologistas é impossível. As principais aplicações são atendimentos ao trauma, choque, insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória, lesões musculoesqueléticas e de partes moles, avaliação de vasos e procedimentos invasivos, e há ainda dezenas de outras funções e possibilidades em estudo ou em processo de consolidação em vários cenários de atuação. Para a maior parte das aplicações, não precisamos de aparelhos muito sofisticados. Aparelhos antigos, já dispensados pela radiologia, são suficientes na maioria das vezes. Mas hoje já temos aparelhos simplificados e desenhados para uso exclusivo na emergência. E até mesmo aparelhos de mão que conectam ao seu smartphone em valores cada vez mais baixos e acessíveis. Para cumprir o seu papel adequadamente e ser realizado em um tempo adequado, é preciso seguir algumas regras. Procure o mais comum ou mais fácil de achar primeiro. A avaliação qualitativa e subjetiva é suficiente em quase todos os casos. Em poucas situações, a realização de medidas e cálculos avançados são necessários. Busque responder perguntas binárias, como tem líquido ou não tem? Tem pneumonia ou não tem? Tem urina na bexiga ou não tem? A avaliação deve ser voltada para o problema do paciente e não para a descrição de um órgão ou segmento anatômico. Por exemplo, não é nosso objetivo realizar um ultrassom de abdômen, mas sim um ultrassom focado de uma vítima de trauma abdominal que pode necessitar de tratamento cirúrgico. Em hipótese alguma, deve atrasar qualquer outra medida de tratamento. Para entender como a imagem se forma, é preciso relembrar alguns conceitos de ondulatória e acústica. Onda é um pulso que se propaga de um ponto a outro, transportando energia, sem necessariamente transportar matéria. Enquanto as ondas eletromagnéticas, como as de rádio, se propagam em qualquer meio, inclusive no vácuo, o som é uma onda mecânica, ou seja, só se propaga por meios com massa como o ar, água e objetos sólidos. O comprimento de uma onda é a distância que uma onda percorre entre dois ciclos e depende da frequência em que o pulso é repetido e da velocidade de propagação da onda. A amplitude representa o pico de pressão de uma onda e depende da potência com que o pulso é gerado. Quanto maior a amplitude, maior o brilho da onda de retorno do ultrassom. A frequência é o número de vezes em que uma onda é repetida em 1 segundo. Essa frequência é medida em Hz. 1 Hz é igual a 1 ciclo por segundo. Nesta imagem, vemos uma onda gerada a 3 pulsos por segundo na parte de cima e 6 pulsos por segundo na parte de baixo. O som audível por humanos encontra-se entre 20 e 20 mil Hz, e o ultrassom está acima de 20 mil Hz. Os aparelhos de ultrassom que usamos para diagnóstico geram pulsos entre 2 e 12 MHz, ou seja, são milhões de pulsos por segundo.
A frequência é controlada pela fonte sonora através da taxa de vibração. O som, por ser uma onda mecânica, se propaga através da transferência de energia por meios com massa. Quanto mais próximas as partículas, maior a densidade e maior a velocidade de propagação. A velocidade do som no ar é aproximadamente de 340 metros por segundo. Na água, que é a principal composição das nossas partes moles, é de aproximadamente 1.540 metros por segundo. E nos ossos, 3.500 metros por segundo. Por fim, a impedância acústica é a resistência que o meio oferece à propagação da onda, e é um produto da velocidade do som e da velocidade do meio. A identificação das diferentes impedâncias acústicas permitem diferenciar estruturas de composições diferentes na ecografia. Parte da onda que retorna ao ultrassom através do fenômeno de reflexão. É o fundamento básico da formação de imagens. Quanto mais perpendicular a estrutura, maior a reflexão e maior a qualidade da imagem. A refração é o redirecionamento da onda de ultrassom quando esta atravessa a interface, a boundary, entre duas estruturas com densidades diferentes. O efeito piezoelétrico é uma característica de um material que tem a capacidade de converter pressão e tensão em uma carga elétrica, ou seja, converter som em eletricidade. E, além disso, é capaz de transformar um estímulo elétrico em uma onda sonora. Os aparelhos que utilizamos na prática clínica possuem cristais piezoelétricos, que transformam a eletricidade em ultrassom e captam o eco deste ultrassom, transformando-o em um impulso elétrico que será decodificado para gerar uma imagem na tela. Estes cristais são a parte mais cara do aparelho. Uma tecnologia promissora, mas ainda em fase de disseminação, está utilizando chips no lugar de cristais e tem o potencial de reduzir muito os custos dos aparelhos. O transdutor ultrassonográfico, também chamado de sonda ou probe, gera pulsos sequenciais em varredura e direcionados, que são refletidos e refratados pelos obstáculos no caminho. Ao medir a intensidade e o tempo de retorno do eco, o software é capaz de gerar uma imagem bidimensional das estruturas que estão na direção do transdutor. O programa de computador irá gerar uma imagem em escala de cinza de acordo com a intensidade do eco. A intensidade do eco é a porcentagem do som que é refletido e retorna à fonte sonora e é determinada pela diferença de impedância entre os materiais que constituem duas estruturas justapostas. Na prática, o que isso quer dizer? Relembrando, impedância é um produto da densidade e da velocidade do som. Quanto maior a diferença de impedância, maior porcentagem de som é refletido e mais intenso é o eco captado. Quanto mais intenso o eco, mais branca será a imagem e quanto menos intenso, mais preta será a imagem. O aparelho de ultrassom é calibrado assumindo que o som se propagará na água e não irá captar ecos de estruturas dessa densidade. Ou seja, tudo que tiver uma impedância parecida com a da água será anecoica, gerando uma imagem preta. Estruturas de impedância alta em relação à água, como os ossos, geram ecos intensos, representados pela cor branca. E a grande diversidade de variações de impedâncias entre as diversas estruturas permitem criar uma riqueza de contrastes da escala de cinza, que permitem diferenciar os órgãos com tanta nitidez na ultrassonografia. Nesta imagem, vemos o fígado hipoecóico, o conteúdo biliar anecoico e os cálculos biliares hiperecóicos. A nitidez das imagens está relacionada à resolução espacial, ou seja, pela capacidade de diferenciar dois pontos. A resolução lateral é a capacidade de diferenciar duas estruturas próximas na mesma profundidade e depende da quantidade de cristais geradores de pulsos por superfície. E a resolução axial é a capacidade de diferenciar duas estruturas próximas em diferentes profundidades e depende do comprimento da onda sonora e da sua frequência. E a zona focal é onde o feixe de ultrassom apresenta sua espessura mais estreita, permitindo uma maior resolução lateral. É possível manipular a posição e o número de zonas focais.
Em ultrassonografia é muito importante também analisar o movimento das estruturas e a fidelidade da geração de imagens com o movimento real é a resolução temporal. Quanto maior a quantidade de quadros por segundo gerados pelo aparelho, mais natural parece o movimento da estrutura. Resoluções espaciais e profundidades muito grandes e zonas focais excessivas aumentam o tempo de viagem do eco e podem diminuir a resolução temporal. Então, deve-se buscar um equilíbrio entre essas variáveis.